Kazuo era um solitário deprimido, tão obcecado por livros que implorava aos deuses da trama para que o transformassem em um cachorro quando morresse. Quando finalmente faleceu, de alguma forma, formou uma conexão telepática com sua favorita, que o adotou. No entanto, logo descobriu que ela era uma psicopata obcecada por pronta para transformar sua vida em um verdadeiro pesadelo. Kazuo estava sentado em um café, tendo acabado de ler o último livro de sua autora favorita, Akiyama Shinobu, quando ouviu uma confusão. Olhou para cima e viu um homem de capuz segurando o garçom sob uma arma, exigindo dinheiro. O homem o notou e exigiu que ele, junto com a única outra cliente, se levantasse, o que ele fez. Mas a garota de óculos estava tão concentrada no que escrevia que não respondeu às exigências de Robert Cohn. O criminoso apontou a arma para ela e tentou atirar, mas o decidiu agir como um herói e pulou na frente dela. Enquanto lutava com o homem pelo controle da arma, o disparo ocorreu e atingiu sua perna. Conseguiu empurrá-lo para o chão e continuou tentando tomar a arma. O homem conseguiu empurrá-lo para longe e, como sua armadura de enredo não era tão sólida quanto pensava, ele levou uma cabeça. Kazuo se viu flutuando, enquanto sua passava diante de seus olhos, tentando aceitar que estava morto. Ao ver sua coleção de livros, começou a lutar para voltar, pois ainda havia obras que queria ler. O último livro da série Pecados Mortais, sua autora favorita, apareceu em sua mente e ele tentou agarrá-lo, determinado a não morrer sem antes lê-lo. Assim que tocou o livro, viu um cachorro e foi sugado para dentro dele. Quando abriu novamente, viu um homem com um afro. O homem o chamou de cachorro e foi buscar água. Kazuo não conseguiu conter ao perceber que estava vivo e poderia ler novamente. Então, se perguntou por que o chamava de cachorro, até notar sua imagem no espelho e lembrar do cachorro que havia visto antes de acordar. Tentou se estender, apenas descobrir que tinha uma pata. Foi quando percebeu que havia como um maldito cachorro. A falta de livros havia levado Kazuo à beira da loucura e, enquanto estava em sua jaula, conseguia pensar em como desejava ler. Ele repetia o nome de sua autora favorita, quando a porta da loja se abriu com força e uma garota de cabelo preto Ao atravessar a loja, todos os animais tremiam de medo, como se um predador tivesse chegado. Quando chegou ao balcão, ignorou o homem do afro e perguntou se ele havia sido o que a chamou, fazendo-se perguntar se ela estava sob o efeito de alguma droga. Virou as costas e perguntou ao homem quanto custava o cachorro, mas respondeu que não estava à venda. A garota não disse mais nada, mas tirou uma tesoura do coldre preso à sua coxa à grade da jaula, surpreendendo o homem e a Kazuo. Mais tarde, enquanto Kazuo lutava para se libertar das cordas às quais ela o prendeu, a garota brandiu suas tesouras como uma faca e ameaçou cortá-lo se parasse de falar. Ela então revelou que podia ouvir seus pensamentos, e gritar de surpresa. Ele perguntou como isso era possível, e ela explicou que vinha uma voz em sua cabeça há uma semana, então a seguiu e acabou na loja de animais. Ela se apresentou no Queen e deu suas medidas de corpo de cabeça aos pés. Kazuo deu uma olhada em suas curvas quase invisíveis, que ela 92, e pensou que ela estava delirando. Mais tarde, Kazuo percebeu que ela era a garota do café e contou a ela o que aconteceu no incidente. Depois de ouvi-lo, Natsuno fechou o punho e saiu, deixando-o amarrado na sala. Ela tomou um banho e voltou apenas de lingerie, perguntando se vê-la assim somente correr com pensamentos maliciosos. Kazuo respondeu que, mesmo se ainda fosse humano, nunca olharia duas vezes. Sentindo-se insultada, ela tentou cortá-lo, mas ao invés disso, cortou as cordas que o seguravam. Em seguida, disse que ele poderia ficar e perguntou se ele queria algo. Ele respondeu que livros. Natsuno então o levou até sua biblioteca e, enquanto ele explorava, porque ele havia chamado seu nome na loja de animais. Kazuo contou que havia chamado de Akiyama Shinobu, e ela disse que esse era o nome dela. Natsuno explicou que Akiyama era seu pseudônimo, chocando Kazuo. A partir daquele dia, ele começou a viver com ela e não pensou na sua vida anterior. Um dia viu no noticiário que seu assassino ainda estava solto, o que o deixou triste. Natsuno percebeu que ele era deprimido, então no dia seguinte disse que eles iam sair. Os dois deixaram e foram a um shopping. Enquanto caminhavam, encontraram o dono da loja de animais, que se encolheu de medo ao ver Natsuno. Continuaram e passaram por uma garota loira que achava que o shopping era uma passarela de moda, mas Natsuno a ignorou se ela fosse uma NPC.
Depois, passaram pela livraria favorita de Kazuo e, ao notar os olhos, Natsuno perguntou se ele queria entrar, mas ele disse que não. Assim, continuaram seu caminho. Chegaram ao destino, Kazuo percebeu que era sua antiga residência. Kazuhito perguntou se tinham ido até lá, e Natsuno respondeu que tinham contas a acertar, entrando no prédio. Natsuno disse a Kazuhito que suspeitava que seu assassino estava se escondendo ali. Ela comentou que era de conhecimento público que ninguém além dele morava no edifício. Fazia sentido que o homem estivesse se escondendo lá. Enquanto conversavam, ouviram um barulho e, ao checarem, um homem saindo de um dos quartos. Kazuhito reconheceu imediatamente o homem que o havia. O homem saiu correndo, mas parou ao chegar a uma ponte e se virou. Natsuno pediu que ele se rendesse, mas ele respondeu que ainda não podia ser capturado e tentou atacá-la. Ela desviou e o acertou com um soco, mas acabou se machucando, o que ele aproveitou para golpeá-la e lançá-la para longe. Quando ela se levantou, ele puxou 2 dos nobres de pertais, o que fez Kazuhito perceber que ele devia ter escondido os restantes em suas roupas, explicando por que Natsuno machucado. Natsuno avançou contra ele, mas ele desviou de seus socos e revidou. Enquanto lutavam, Kazuhito percebeu que ele estava usando movimentos dos livros dela. A luta continuou e alguns livros que ele havia escondido em suas roupas caíram no chão. Foi então que Kazuhito percebeu que Natsuno havia deixado ele atingi-la para que pudesse secretamente cortar suas roupas. Natsuno chutou os livros de suas mãos para o chão antes de sacar suas tesouras e cortar os restantes de suas roupas. O homem avançou contra ela, mas Natsuno o acertou com um chute alto, fazendo-o cair na beira da ponte. Antes de desmaiar, Kazuhito se aproximou dela e perguntou se ela estava bem, mas, em vez de responder, ela olhou para o homem e disse para aproveitar a chance de se vingar. Ele se aproximou do homem e o puxou para baixo. Natsuno perguntou por que ele estava ajudando o homem que o havia, e ele respondeu que não guardava rancor contra ele. Então disse que faria isso, afirmando que precisava se redimir pela morte dele. Foi nesse momento que Kazuhito percebeu que ela estava se culpando pela sua morte. Ele disse que não era culpa dela, mas ela argumentou que, se não estivesse tão focada em ele ainda estaria vivo. Ele tentou convencê-la de que não era sua culpa, mas ela se recusou a ouvir. Então, ele pulou e a empurrou para baixo, dizendo que a estava salvando porque... Naquela noite, enquanto caminhavam para casa, nasce a Kazuhito que se sentia motivada a continuar seu livro, mas ele de repente lembrou que não trancou seu quarto e começou a volta. Ela perguntou por quê, e ele respondeu que não queria que ninguém roubasse seus preciosos livros, pois eram como seus filhos. Ao ouvir isso, a mulher maluca começou a se perguntar se as pessoas... Ela começou e desenvolveu uma trama com um cachorro, o que fez Kazuo concluir que ela pertencia a uma jaqueta. No dia seguinte, acordou e encontrou uma mulher de cabelos grisalhos deitada na mesa, se perguntando quem ela havia entrado na casa. Ele se aproximou, mas percebeu que ela estava rindo. Então, ela se levantou de repente, como se estivesse possuída, e começou a fazer perguntas. Kazuo pensou que ela poderia entendê-lo até porque ela estava citando falas de um anime, como uma otaku obcecada. Enquanto assistia à sua versão de uma batalha, ele se perguntou se Natsuno ficaria louca ao vê-la. Quando Natsuno entrou, a mulher a chamou de sentou. Natsuno empurrou um cartão em sua direção e, ao ler, Kazuo descobriu que a mulher maluca era a editora de Akiyama. Enquanto os observava, Natsuno perguntou se Suzuma manuscrito que ela enviará, e Suzuma respondeu que era completamente lixo. Natsuno admitiu que estava passando por um bloqueio criativo, o que estava afetando seu trabalho. Suzuma sugeriu que ela tentasse algo novo, mas Natsuno disse que não estava interessada. Suzuma então sugeriu que ela ampliasse suas tramas, afirmando que as dela eram asas para chamar atenção. Kazuo pensou que ela tinha um desejo de morte por insultar tão descaradamente a rainha do mal. Enquanto Suzuma ajustava seus seios volumosos, Natsuno sacou suas tesouras e sua blusa, enquanto Kazuo a repreendia por agir como uma bárbara. A degenerada agradeceu a Natsuno por cortá-la. Antes de sair, Suzuma Natsuno sobre relatos de um slasher na área e pediu que ela tivesse cuidado. No entanto, Kazuo se perguntou se ela sabia que a estranha com as tesouras era mais aterrorizante do que qualquer, o que lhe rendeu uma nova cicatriz no corpo. Alguns dias depois, Suzuma veio visitar e sugeriu que Natsuno use revistas para ajudá-la a sair do bloqueio.
Ela mencionou que o slasher estava em uma das revistas e já havia atacado 3 pessoas. Natsuno sugeriu que usasse a si mesma como isca e prometeu abusar dela mais como recompensa se conseguisse capturar o culpado, o que Suzuma concordou alegremente. Mais tarde naquele dia, enquanto estavam do lado de fora do prédio, Natsuno declarou que procurariam um slasher. O primeiro lugar foi a livraria, onde souberam que uma garota havia espantado o culpado usando um dos livros de Ama, já que era muito grosso. Ao saírem da loja, era um homem de terno que lhes contou que o slasher havia atacado a de trabalho ao voltar para a casa de um café. Natsuno perguntou o que o homem estava, e ele respondeu que era um dos livros de Akiyama. Enquanto tentavam evitar os caras musculosos, eles se depararam novamente com a garota loira, mas Natsuno continuando a. A garota continuou andando até que os seguranças dela bloquearam o caminho, formando uma pirâmide. Quando a garota se posicionou em cima deles, Kazuo percebeu que ela era Kazuki Maxi, uma autora e ídolo. Natsuno comentou que, de alguma forma, Maxi havia descoberto sua verdadeira identidade e a seguia como um cachorro perdido. Maxi admitiu que queria saber como Natsuno era, mas ficou desapontada com o que encontrou. Natsuno disse que não tinha tempo para ela e se afastou, mas Maxi provocou, dizendo que não estava fugindo porque sabia que nunca seria tão boa quanto ela. Irritada, Natsuno puxou suas tesouras e desafiou Maxi, mas antes que as duas pudessem ter um confronto, um dos seguranças de Maxi e a carregou para longe. Mais tarde naquela noite, Kito e Natsuno discutiam as informações que haviam obtido em sua ação quando ouviram um alvoroço. Ao chegarem lá, encontraram o dono da loja mais encolhido de medo, com alguns fios de cabelo cortados. Enquanto Natsuno a multidão, notou uma pessoa suspeita e foi atrás dela. Kazuo se perguntou se a pessoa tinha um dos livros de Akiyama. Quando viu algo em um beco, decidiu investigar e encontrou um dos romances dos Pecados Mortais, começando a ler até que Natsuno voltasse, mas deu tarde demais que era uma armadilha. Kazuo se viu amarrado em seu antigo apartamento. Ao se virar, viu sua irmã Moka e se perguntou por que ela estava ali. Moka continuava falando com ele como se soubesse que ele era seu irmão, o que o fez pensar que ela poderia ouvi-lo. Empolgado, ele começou a fazer perguntas, mas logo percebeu que ela não conseguia entendê-lo e apenas falava com ele como se um animal de estimação. Moka então tentou alimentá-lo com curry vermelho, mas se levantou dizendo que havia de comprar acompanhamentos e saiu para comprar, deixando Kazuo sozinho. Enquanto lutou se soltar, notou Natsuno espreitando nas sombras como um espectro, o que o deixou apavorado. Finalmente em casa, Natsuno perguntou por que sua irmã o havia sequestrado. Explicou que também gostaria de saber. Então, ele perguntou onde ela tinha estado e ela respondeu que estava perseguindo uma pessoa suspeita que havia perdido. Kazuo a chamou de detetive inútil, mas ela mostrou o livro que a pessoa havia deixado para trás, o que fez Kazuo supor que quem estava por trás dos ataques guardava um rancor contra Akiyama, fã dela. Enquanto tentava juntar as peças, lembrou que sua irmã havia os livros para atraí-lo, o que fez Natsuno perguntar se ela poderia ser conectada aos ataques, mas Kazuo a defendeu, dizendo que devia ter razão por trás de seu comportamento estranho. No dia seguinte, enquanto continuavam suas investigações, abordados por Suzuna, que lhes disse que os livros de Akiyama estavam relacionados ao caso. Natsuno afirmou que já sabia disso e pediu que ela parasse de tentar ser tão útil. Antes de sair, Suzuna mencionou um boato sobre uma garota que havia cortado um dos livros de Natsuno no parque, vendo-a como uma menina pequena e de cabelo curto, o que combinava com a aparência de Moka. Logo, eles foram ao parque e encontraram pedaços do livro. Moka correu até eles, exigindo que Natsuno esse caso. As duas começaram a discutir. Natsuno então perguntou a Moka sobre os pedaços do livro que encontraram, e ela admitiu que havia queimado todos os livros do irmão em casa. Natsuno disse a Kazuo que estava convencida de que Moka estava relacionada ao incidente do corte e explicou que Moka poderia ter sentido que Akiyama estava tentando roubar a mão, já que ele só falava com ela sobre livros. Ela sugeriu que Moka poderia ter pensado que Akiyama era mais importante para ela, o que explicaria o ódio que ela sentia. Natsuno comentou que a morte dele poderia ter sido o que a quebrou e a levou ao limite. Apesar dos fatos óbvios, Kazuo achava altamente improvável que sua irmã fosse a slasher, mas disse que iria descobrir a verdade e pediu-a que o ajudasse. Assim que ela concordou, Moka irrompeu pela janela como Batman.
Ela o pegou e havia colocado um rastreador nele, fazendo Kazuo entrar em pânico. Natsuno então perguntou se Moka porque sabia que ela era Kishinobu, o que surpreendeu Moka. Natsuno Kazuo havia morrido tentando salvá-la, afirmando que nunca esqueceria a morte, mas se certificaria de continuar escrevendo por ele, já que ele fora um de seus leitores. Moka tentou falar, mas ficou sem palavras, então pegou Kazuo e pulou pela janela quebrada antes que Natsuno pudesse detê-la. Mais tarde, Kazuo em um parque, onde Moka se desculpou, dizendo que sabia que ele não era seu irmão. Ela havia vindo para a cidade em busca dele e, como ele amava os livros, havia armado aquela armadilha. Quando ele ficou preso, ela acreditou que o havia encontrado, pois apenas seu irmão, com cabeça de passarinho, cairia em uma armadilha tão óbvia. Moka levantou e declarou que terminaria o que havia começado, para que seu irmão não ficasse enganado dela por ter fugido. Nesse momento, Natsuno chegou e desafiou Moka, que lançou. Ela havia transformado em uma enorme faca. Natsuno puxou suas tesouras enquanto começavam a lutar. Moka transformou a faca em uma corrente. Continuou até que a serra de Moka ficou presa em uma árvore, Utsuno a oportunidade de atacar e, de alguma forma, cortar a serra. Moka não estava disposta a ser derrotada e transformou a serra em um lançador de mísseis, Tsuno, que conseguiu parar o míssil com suas tesouras antes de cortá-lo ao meio. Após a luz, duas garotas voltaram para casa juntas. Natsuno perguntou sobre o incidente do corte, mas Moka não tinha do que ela estava falando. Mais tarde naquela noite, Kazuo estava fora do apartamento quando Suzuna se aproximou. Ele revelou que sabia que ela podia entender. Ela perguntou como ele sabia, e ele respondeu que havia percebido quando ela veio falar sobre Air. Ele também disse que sabia que ela havia inventado as histórias do slasher e até plantado Sailor Man. Suzuna admitiu que fez isso para ajudar Matsuno de sua situação, mas Kazuo a advertiu para não fazer papel de tola com Matsuno, dizendo que os leitores deveriam acreditar nos autores. Suzuna argumentou que um autor que não conseguia escrever não era um autor, enquanto Kazuo insistiu que Natsuno conseguiria sair da situação sem ajuda. Enquanto continuavam a discutir, Natsuno pulou do prédio e disse a Suzuna que sabia que ela era responsável pelos incidentes do slasher. Ela então produziu o escrito e o jogou para o alto, afirmando que havia saído de sua situação. Enquanto Suzuna corria para os papéis, Kazuo perguntou a Natsuno por que ela não o informou que poderia escrever novamente. Depois que Suzuna juntou pés, Natsuno a advertiu a nunca mais fazer algo tão estúpido e fingir ser legal com ela se o fizesse. Uma manhã, Kazuo foi à livraria comprar alguns livros em que estava saindo, foi parado por Yaya, que queria brincar com ele. Depois de fazê-lo rir mais, ela se despediu com uma mordida e revelou que poderia deixar a cidade em breve. Em casa, ele se deitou aos pés de Natsuno um livro, enquanto ela o chamava de pedófilo nojento por traí-la com uma menina de 10 anos. Ele estava apenas preocupado, já que a IL havia mencionado que ela breve, o que significava que a loja poderia fechar. Natsuno revelou que ele poderia pedir os livros online, mas ele explicou que tinha uma coisa especial com a loja. Ele contou que, quando chegou pela primeira vez, foi à loja para comprar um livro. Ao chegar lá, encontrou uma velha chata que estava devolvendo um livro e importunando Sakura, então ele interveio. Depois que saiu, o pai de Sakura. O pai saiu e tentou agredi-lo, mas ela o parou a tempo. Desculpou pelo comportamento e deu a Kazuo livros de graça. Alguns dias depois, Kazuo acabou de entrar na livraria e ouviu Yoi discutindo com Sakura. Mas, antes que pudesse reagir, ela o pegou e saiu correndo. Correu até o parque e lhe contou que a loja iria fechar, mas que tinha uma ideia para salvá-la. Ela puxou um chapéu com o nome da loja na cabeça de Kazuo. Enquanto caminhavam, Kazuo queria morrer de vergonha, pois estavam tirando fotos dele com aquele chapéu ridículo. Duas garotas pararam e pediram para acariciá-lo, e disse que gostava quando elas esfregavam sua barriga. As garotas tiraram fotos dele e postaram online. Natsuno viu e ficou furiosa. Eles continuaram caminhando e encontraram o Afroma, que Yoi chamou de Mossman porque achava que seu cabelo se punha musgo. Antes de saírem, viram uma lucante, que era Maxi. Teia se aproximou dela, então Maxi deu a ela óculos escuros e posou com ela. Mas quando notou o cartaz de Kazuo, declarou que usaria sua fama para promover a loja, mas Yoi disse que não queria sua e saiu correndo.
Naquela noite, Teia parecia muito triste enquanto sentada no parque, então Kazuo tentou levá-la para casa, mas ela permaneceu sentada. Ele tentou usar lanches para atraí-la, mas isso também não funcionou. Foi então que ela estava chorando. Ele tentou confortá-la, mas continuava a chorar copiosamente. Enquanto tentava descobrir o que fazer, Natsuno jogou suas tesouras nele. Depois de atormentar Kazuo, ela perguntou a Yoi o que estava errado, e a garotinha disse que não queria voltar a casa porque sua irmã estava brava com ela. Natsuno explicou que sempre brigam, mas isso não significava que se odiavam. Yoi perguntou se Natsuno tinha certeza de que Sakura não a odiaria, e Natsuno prometeu que, se ela se desculpasse, tudo ficaria bem. Então, levaram Yoi de volta à loja, onde Sakura revelou que estava preocupada com ela, o que fez Yoi se desculpar por ações. Natsuno perguntou por que a loja estava fechando, mas Sakura disse que não estava e perguntou onde ela havia ouvido essa notícia. Natsuno disse que Yoi tinha contado, então Yoi explicou à irmã que tinha ouvido eles discutindo, mas Sakura garantiu que era apenas uma das brigas normais deles. Nesse momento, elas desceu as escadas de forma desastrada. Yoi então apontou que não era normal a mãe sempre agredir o pai, mas disse que era a maneira deles de mostrar amor, o que fez Natsuno se perguntar se eles estavam em uma versão sutil de 50 tons de cinza. Dias depois, Kazuo estava lendo quando Natsuno veio pedir ajuda para procurar um de seus sutiãs, o que o surpreendeu. Ele não tinha ideia de que pessoas sem enredo usavam isso. Ele então perguntou como deveria ajudá-la, e ela lembrou o idiota dizendo que ele era um cachorro, então poderia farejar. Kazuo pulou no peito dela, mas ela entrou em pânico e o deu um tapa tão forte que ele voou contra a parede. Ela o chamou de cachorro sujo e perguntou por que ele tinha feito aquilo. Explicou que estava apenas tentando pegar o cheiro dela para encontrar seus sutiãs. Ela então permitiu que ele fizesse isso, e enquanto ele a cheirava, Natsuno parecia estar gostando mais do que deveria. Finalmente, ela voltou à realidade e o jogou contra novamente, chamando-o de aproveitador que tentou se aproveitar dela e a tocou. Ele respondeu que não havia ele apalpar e que poderia muito bem estar segurando uma parede. Nesse momento, Natsuno puxou suas tesouras. Suzuna, que chegou depois, se juntou à busca e, enquanto verificavam a sala de estar, Natsuno como era o sutiã. Natsuno descreveu e estava prestes a repreender Kazuo quando percebeu que ele não estava com ela. Ela o encontrou na biblioteca, lendo um livro, e imediatamente tomou o livro dele, dizendo que ele não tinha o direito de estar relaxando enquanto sua dona estava ocupada. Isso fez Kazuo começar a reclamar. Cansada de ouvir suas lamúrias, ela jogou suas tesouras nele, mas ele pulou para trás e bateu em uma estante. Ela disse que foi um erro, mas ele sabia que ela estava mentindo, pois sua mira tinha sido precisa. Justo então, uma caiu em cima dele e, ao olhar dentro, Natsuno ficou tão vermelha quanto um caminhão de bombeiros. Dentro da caixa havia um dispositivo de aumento de enredo, e o cachorro estúpido disse a ela não perder a esperança. Mas, quando ele tentou se afastar, ela pisou em sua cauda e perguntou quais eram suas últimas palavras ao abrir suas tesouras. Como não conseguiram encontrar nada no apartamento, foram verificar. Suzuna então comentou que muitas vezes se esquecia de colocar de volta, pois não era tão importante para ela, o que fez Natsuno sugerir que ela testasse a força do armário. A mulher doente concordou feliz e bateu o rosto no armário até que seu rosto nele. Quando caiu no chão, Natsuno perguntou a Kazuo por que ele estava no vestiário feminino, mas não nada de errado, já que não tinha interesse em 3 mulheres, o que fez Natsuno de degenerado nojento que usava sua aparência para se aproveitar das mulheres. Eles continuaram discutindo, com que todos os olhassem. No entanto, Suzuna aproveitou cada segundo da humilhação. Ao saírem da academia, encontraram aliados, que disseram ter um exercício que ajudaria a aumentar o peito. Natsuno ir com eles enquanto levantavam pesos. O líder afirmou que o exercício ajudaria a aumentar os músculos do peito e deixá-los mais fortes, o que fez Natsuno jogar os pesos nele. Enquanto isso, Kazuo estava em sua cama lendo, quando sua perna ficou presa no sutiã que Natsuno estava usando. Ele se lembrou de que o havia pegado no meio da noite porque precisava de algo para cobrir seu corpo. Quando Natsuno e Suzuna voltaram, encontraram algumas roupas no chão do quarto, fazendo Suzuna se havia um ladrão. Natsuno analisou a cena e decidiu que somente Kazuhito poderia dar uma resposta. Ele não estava em lugar nenhum.
Enquanto isso, Kazuo está pensando em como se livrar da roupa íntima antes que Natsuno descobrisse que é pegado. Enquanto caminhava, encontrou Aoi, que pegou a roupa íntima de Sui e tentou levá-lo à polícia, mas ele conseguiu agarrá-la e saiu correndo. Natsuno foi à livraria procurá-lo, mas Sakura disse que ele não estava lá. Ela saiu e continuou procurando por segredo, mas sentiu que guia e se virou, mas não viu ninguém e continuou caminhando. Enquanto isso, Kazuo estava na floresta tentando enterrar a roupa íntima quando ouviu alguém cantando. Ao ir viu uma empregada ruiva e, enquanto a observava como os arbustos, de repente espirrou. A mulher ficou vermelha de ver e tirou a parte escovada da vassoura, revelando uma faca. Ao fugir da mulher armada, ele saiu correndo para a rua e quase foi atropelado, mas foi salvo por Natsuno a tempo. Natsuno o colocou no chão e pôs tesouras para enfrentar a mulher louca, mas ouviu o som de alguém vendendo batatas para comprar algumas. Mais tarde, enquanto Natsuno e Kazuo caminhavam para casa, ele deitou no chão, e Natsuno perguntou por que ele estava coberto de terra. Antes que ele pudesse responder, ela notou seu sutiã, então ele tentou explicar como foi parar em sua bolsa. Ela perguntou se ele tinha visto o design. Ele não entendeu o que ela estava dizendo, então ela lhe mostrou o cachorro na lateral. Ele então percebeu porque ela havia dito que favorito e tentou disfarçar, mas ela de repente mudou de humor e tentou cortá-lo com suas tesouras enquanto ia. Eles não perceberam a pessoa que os observava de longe. Algum tempo depois, Natsuno levou Kazuo a um lugar que tinha diferentes armas. Exibição de jogos e foi chamada de a Terra Sagrada das Lâminas. Estava ao redor, percebeu os livros e, enquanto os examinava, o pegou no colo e agradeceu a Natsuno por tê-la convidado. Elas foram levar ao quarto e, quando Kazuo mencionou que o lugar parecia ter sido feito para Natsuno, ela admitiu que o quarto era dela. Moka veio ao dormitório e notou que havia apenas uma cama, então perguntou se deveria pedir outra, mas Natsuno de repente ficou, o que fez Kazuo se perguntar se ela estaria jogando para o outro time. Irritada, ela o prendeu à parede com as tesouras e disse a Moka que havia reservado um quarto diferente para ela. Moka agradeceu e pegou Kazuo ao sair, mas Natsuno disse que não precisava dele em seu... Moka argumentou que não tinha passado tempo com ele, e as duas logo começaram a discutir, até que Natsuno sugeriu que visitassem a fonte termal. Na fonte, encontraram Sakura e Ami, que estavam lá em uma viagem escolar. Quando Natsuno percebeu que era a única com o peito pequeno, de repente se sentiu tímida e se virou de costas para as outras. Ela leu um livro de bolso e se perguntou o que Kazuo estaria fazendo. Mais tarde naquela noite, ao entrarem na sala de ar, encontraram Suzuna e seu culto de esquisitos cultos amarrados e pendurados no teto, enquanto Natsuno repreendia Suzuna. Ninguém notou o estranho homem de chapéu os observando pela janela. Na noite seguinte, enquanto Natsuno afiava suas tesouras, ela disse a Suzuna que saísse do banho, pois parecia que ia desmaiar a qualquer momento. Mas Suzuna respondeu que ia ficar na fonte até encontrar a felicidade. Justo então, a porta se abriu, e ela olhou esperançosa até perceber que era voltando ao que estava fazendo. Dentro da pousada, se notou todos os funcionários se movendo como zumbis, segurando facas enquanto se dirigiam para as fontes, e coisar Natsuno. Assim que ele disse a ela que havia problemas, os funcionários zumbis arrombaram a porta e a cercaram. Maxi se aproximou dos funcionários e foi ridícula, mas eles a ignoraram e atacaram Natsuno. Kazuo tentou pedir ajuda a Suzuna, mas a mulher estava muito ocupada se divertindo sendo pisoteada, então ele se virou para Maxi. Saoka estava em seu mundo de ilusões. Kazuo não teve escolha a não ser Natsuno e, enquanto lutava contra eles, disse a ela que a seguraria até que ela terminasse de as tesouras, o que a deixou feliz por ele estar lutando por ela. Kazuo segurá-los por um tempo e, justo quando estava prestes a ser esfaqueado, Moka apareceu com uma nova faca. E a ajudou. Natsuno logo terminou de afiar suas tesouras, e as duas garotas lutaram juntas como amigos. Enquanto lutavam, Natsuno percebeu que seu livro tinha caído e estava sendo pisoteado, o que a deixou tão irritada. Ela entrou em modo fera. Algum tempo depois, Natsuo tinham acabado de voltar da livraria, e no momento em que entraram, Kazuo revelou que estava errado. Natsuno achou que ele estava louco, pois tudo parecia normal, mas ele insistiu que algo estava errado. Quando ela perguntou o que era, ele disse que havia um livro extra. Ele correu para a biblioteca e voltou com o livro, e quando Natsuno viu, puxou o livro que Sakura havia recomendado.
Kazuo se perguntou por que alguém havia quebrado lenas para deixar um livro para trás, enquanto Natsuno se perguntava por que o alarme havia disparado. Ao se virar, ela viu que ele tinha começado a ler o livro e lançou suas tesouras contra ele. Ele respondeu que, como não tinham outra opção, ler o livro era a única maneira de começar. O terminou de ler, virou-se para olhar Natsuno e, de repente, tornou atraente para ele. Ele tentou pular em cima dela, mas ela o jogou no lixo e o deixou lá até terminar de ler. Ela descobrir mais sobre o autor e decidiu perguntar a Suzuna, que se recusou, dizendo que era informação confidencial. Natsuno prometeu que cortaria Suzuna por cada informação que ela pudesse dar, e a psicopata ficou feliz. Pelo que Suzuna contou, a autora era filha do renomado autor Ozu Azusa. Como era tudo o que sabiam, Natsuno decidiu investigar mais sobre o endereço que Suzuna havia dado. Quando chegaram, Kazuo disse que conheciam o atalho, então pegaram o caminho por um armazém abandonado. Natsuno o acusou de atraí-la para um lugar isolado e o chamou de porco nojento. Enquanto ele se defendia, foram cercados por pessoas que tentaram atacar Natsuno, então ela usou Kazuo como um canhão e lutou contra eles, enquanto Kazuo a repreendia. O homem que o seguia se revelou, e Kazuo o reconheceu como o pai da autora. Natsuno o amarrou e começou a interrogá-lo, mas ele não disposto a cooperar, então ela o chutou e fez todas as perguntas de que precisava. Ele então contou tudo o que sabia, inclusive onde encontrar sua filha. Quando chegaram à escola, saíram, com Kazuo indo para a biblioteca. Lá, ele retirou um livro e encontrou o manuscrito. Ouviu alguém chamando seu nome. Ele se virou e viu Ami, o que o fez se perguntar o que ela estava fazendo ali. Kazuo lembrou que o nome de Ami era Oza e percebeu que ela era a autora que eles estavam procurando. Perguntar como ela sabia quem ele era, mas ela explicou que Sakura uma vez havia contado sobre um cachorro que sempre ia comprar livros, apenas soube que era ele, mas não acreditou até vê-lo retirar o manuscrito de onde dia. Ela disse que estava feliz por ele estar vivo e que tinha se tornado autora, como havia prometido a ele, mas pediu desculpas por não ter completado o manuscrito como havia prometido. Ela explicou que se tornou autora com a ajuda do pai, mas, desde que Kazaba morreu, não conseguiu escrever nada e sentia que isso era porque não era verdadeira autora. Ela disse que a única maneira de se tornar uma verdadeira autora era derrotar a autora e superá-la, que era o motivo pelo qual havia convidado Natsuno. Enquanto Natsuno, que estava na sala de aula de Kazuo, ouviu a voz de Ami pelos antes pedindo que ela fosse ao telhado. No telhado, Natsuno parecia pronta para atacar Kibu, acusando um traidor. Ela tentou atacá-lo, mas Ami a impediu, dizendo que autores não usavam para resolver as coisas e sugeriu que elas resolvessem tudo por meio de um concurso de escrita. Elas se sentaram na biblioteca, frente a frente. Ami explicava que quem terminasse uma história curta em 100 páginas de manuscrito seria a vencedora. Kazuo latiu para o início do concurso, e enquanto escreviam, Ami percebeu que Natsuno estava mais rápida. Ela tentou usar diferentes para distrair Natsuno, mas nenhum funcionou, e Natsuno manteve a liderança. Ami então perguntou o que Natsuno achava de si, e Natsuno disse que era um bom livro. Ami então pressionou um botão que fez antes de livros girarem e revelarem espelhos. Assim que Natsuno olhou no espelho, pegou suas tesouras e tentou se esfaquear, mas conseguiu resistir enquanto lutava pelo controle. Ami explicou que havia espalhado várias palavras-chave pelo seu livro, que subconscientemente diziam aos que sua inimiga era uma garota de cabelos pretos e olhos vermelhos com tesouras, precisavam matá-la. Ao ouvir isso, Kazuo percebeu que essa era a razão pela qual ele havia pulado em cima de após ler o livro e porque todas as pessoas haviam atacado Natsuno antes. Ami então disse a Kazuo que cumpriria sua promessa derrotando Natsuno, mas Natsuno conseguiu resistir ao controle mental. Ela então pegou sua caneta com a boca e continuou escrevendo, o que há de ser. Depois, Ami a parabenizou e tentou acabar com tudo com sua caneta, mas Kazuo a desarmou e foi levar o manuscrito para ela. Ami não entendeu o que ele queria dizer, então Natsuno explicou que ele queria que ela escrevesse. Ela informou que seu pai não usou sua influência para ajudá-la a vencer o prêmio de nova autora, dizendo que havia isso com seu talento, mas Ami argumentou que ela não era uma verdadeira autora. Natsuno disse que, enquanto tivesse o desejo de escrever e pessoas dispostas a ler seus livros, ela era uma autora. Após ouvir isso, Ami perguntou a Kazuo se ele lera seus livros se ela os publicasse, e para responder à pergunta, tio.
Natsuno se ajoelhou diante dela e disse que adoraria ler seu manuscrito quando ela terminasse, o que sumi. Ela então perguntou se Natsuno não estava brava com ela pelo que havia feito, mas Natsuno que já tinha superado isso. Ami começou a chorar e a agradeceu, referindo-se a Natsuno como Sei, mas Natsuno pediu que a chamasse de senpai. Alguns dias depois, Moka disse a Natsuno que queria para agradecê-la por deixá-la ficar com ela enquanto prestava o exame de ingresso para o ensino médio. Enquanto izinha, Kazuo foi ver o que ela estava fazendo e ficou preocupado ao vê-la cortando com sua nova faca. Ele se lembrou de todos os diferentes pratos de curry que ela havia feito para ele no passado e se perguntou se aquele sensível. Quando sentiu o cheiro do curry, foi a primeira vez que algo que não cheirava a morte, então ele ficou animado e subiu para ver o que ela estava fazendo. No entanto, quando viu o que estava na panela, quase teve um choque, pois Natsuno lembrou de que ele havia prometido comer, e ele imediatamente foi para evitar comer o curry azul. Quando os seguranças de Maxi entraram na loja e compraram todos os livros por Akiyama Shinobu e Aditimichi, ele se perguntou para que precisavam daquilo e o seguiu, mas se distraiu ao ver Sonia e o estalajadeiro passando, o que o fez questionar como eles não eram a mesma pessoa. Logo, ele se perdeu em um parque tentando encontrar os seguranças, mas encontrou a empregada violenta com a vassoura, que mais uma vez estava cantando. Querendo lidar com seu comportamento maluco, ele tentou sair, mas pisou em um graveto, o que chamou a atenção dela. Quando ficou envergonhada e tentou atacá-lo, mas desta vez ele estava preparado e desviou de todos os seus. Ela conseguiu encurralá-lo e, quando tentou atacá-lo, Natsuno apareceu e os dois comentaram. A ruiva recuou e disse que era uma ex-agente com o codinome Shadow Servant e se apresentou como Mor Sachai. Disse a Natsuno para não a subestimar, e assim que as duas estavam prestes a colidir novamente, ouviram um helicóptero se aproximando. Dentro dele estava a Bimbo Maxi, que anunciou que havia comprado todos. Natsuno e os livros de Miji, porque ela se sentiu ao ser comparada a eles. Maxi apontou para uma alta estrutura coberta e, quando seus seguranças a revelaram, Natsuno reconheceu como a Torre Nistori. Maxi pousou na torre e anunciou que desafiaria Natsuno e Momiji para uma competição de corrida na torre de 9 andares. Nesse momento, Sai avançou em direção à torre, seguranças, rasgou suas roupas e disse a Maxi que não permitiria que uma idiota inútil insultasse sua mestra. Sua mestra era a melhor autora e que uma Vanabe como Hiro Odo só poderia desejar ser como ela. Natsuno se juntou às duas no topo, e com prestes a se enfrentar, um dos seguranças de Maxi a arrastou para longe. Dias depois, Suzuna veio ver Natsuno. Ela fez questão de ignorá-la enquanto trabalhava. Kazuo perguntou a Suzuna por que ela havia vindo, e ela explicou que queria conversar com Natsuno sobre sua ida pública. Ela acrescentou que, se Natsuno desse entrevistas e participasse de programas como os outros autores, poderia incentivá-la a terminar o último livro da série Pecados Mortais. Então, organizou os trajes que havia trazido e, após fazer algumas técnicas de edição estranhas, conseguiu Natsuno sem que ela percebesse. Ela fez isso com diferentes roupas e, quando decidiu colocar uma, Natsuno percebeu o que estava acontecendo e a puniu antes de voltar ao trabalho. Depois disso, Suzuna disse que seu segundo plano era em Natsuno para ver se ela ficaria mais gentil ou mais malvada. Kazuo disse que não seria possível fazê-la beber, mas Suzuna usou outra técnica e conseguiu adicionar vinca de Natsuno. As duas se sentaram e assistiram enquanto Natsuno bebia da caneca. Quase imediatamente ela se levantou e se aproximou de Kazuo. Ele ficou assustado, esperando que mas ela o pegou no colo e falou com ele gentil. Quando Suzuna tentou conversar com ela, Natsuno também gentilmente, o que a incomodou, pois ela preferia quando Natsuno a maltratava. Então, sugeriu que ela bebesse mais álcool, esperou a tornar-se mais rude, mas, em vez disso, Natsuno ficou mais amável. Natsuno então disse a Suzuna que a amava, fazendo com que Suzuna se encolhesse no cadáver e caísse no chão. Ela então pegou que estava desconfortável com a atitude dela, e disse que seus seios estavam pressionando suas costelas, e ela enlouquecesse com ele. No entanto, isso a deixou sensível, então ele se desculpou e disse que senos importavam. Isso fez Natsuno pensar que ele estava fazendo uma proposta, então ela imaginou o casamento deles na lua de mel e até teve uma sobre qual cor pintar. O quarto do bebê. Kazuo estava tão horrorizado que não sabia o que fazer, e quando pensou que tudo tinha acabado, ela o levou para o quarto e tentou fumar com ele.
Enquanto o imobilizava, de repente, se sentiu mal e vomitou em cima dele. Algum tempo depois, ela voltou à realidade e disse a Kazuo que ele cheirava como as meias de 50 anos da avó dela e olhou um banho, o que o surpreendeu. Depois de tudo, ela finalmente lhe deu uma cópia do último livro da série Pecados. Obrigado por assistir, inscreva-se e ative o sino de notificação para no futuro ver mais vídeos como este. Até a próxima, pessoal.